Seu nome é Lei Lin, e Bloodrogue é seu pseudônimo. Sim? Muito bom. Você realmente ousou frustrar meu plano. O Magus Escuro riu friamente e, de repente, fez o seu movimento. A força espiritual solidificada de prata controlava as partículas de energia no ar, transformando-se numa maré grande e colorida que era várias vezes maior do que Lei Lin era capaz de produzir. Correu para Lei Lin como uma tempestade, cobrindo os céus e a terra. Tão forte. Seja para catalisar ou lançar um feitiço usando força espiritual solidificada, os efeitos são muito maiores do que o de nós classificados como reis magos com nossa força espiritual invisível. A expressão de Lei Lin era sombria quando suas pupilas se tornaram âmbar. Atrás dele, grandes quantidades de partículas de energia escura convergiam, transformando-se na forma aterrorizante de uma grande e negra Piton. A Piton tinha 10 metros de comprimento, os olhos eram da mesma cor âmbar que os de Lei Lin, e as escamas de seu corpo emitiam anéis de raios negros enquanto continuava a sibilar. A Piton bateu na maré de partículas elementares como uma enorme onda do oceano batendo contra um recife, produzindo um som monstruoso como o das ondas do oceano. No meio dos coloridos raios de luz, a aparição da Piton negra e da onda elementar se extinguiu. Imensos pilares de vento erguiam-se em direção aos céus e depois caíam baixo, antes de formar imensos vendavais que varriam a área circundante. Lei Lin rapidamente recuou 4 ou 5 passos, o rosto pálido e 2 gotas de sangue escorrendo de suas narinas. Oh, você não está nem um pouco mal. De todos os Rank 1 que vi, você é provavelmente o mais forte. Você está atualmente na fronteira de um Rank 2 Magus. O Magus Escuro estava imóvel, o único som sendo o vento farfalhando suas roupas. Mas é uma pena. Um Rank 1 Magus ainda é apenas o Rank 1, e ainda existe uma enorme lacuna entre nós. A sensação de matar um gênio pessoalmente está realmente me deixando intoxicado. O Magus Escuro resmungou para si mesmo, a luz verde escura nos olhos subitamente se intensificando a ponto de começar a se solidificar em 2 raios de luz. Uivo angustiado de tosse. Assim que o Magus Escuro estava prestes a atacar, a luz de seu corpo começou a piscar, e ele começou a tossir violentamente. Anéis de luz verde brilharam quando coisas que pareciam plantas começaram a emergir de seu corpo. Os esporos verdes em suas mãos começaram a brotar, e os tentáculos de plantas verdes cresceram e se espalharam por todo o seu corpo. Então, matar um posto de Magus como Reynolds não foi sem um preço. Enquanto observava esta cena, Lei Lin chegou a uma conclusão. O Magus das Trevas deve ter sofrido alguns ferimentos graves ao matar um Magus de nível 2 como Reynolds. Isso foi vantajoso para ele na próxima parte de seu plano. Neste momento, o portão de platina do avião secreto subitamente roncou. As ondas de energia produzidas eram muito distintas, a ponto de Lei Lin poder senti-las a partir de sua localização atual. Depois, uma existência desconhecida que deve ter sido pelo menos um Rank 2 Magus passou pelo portão do avião secreto e se aproximou deles. Você malditos bastardos escuros! Receba o julgamento do raio. Esta voz estava cheia de raiva, aparentemente cheia de chamas violentas. Ualala, incontáveis raios azuis que pareciam serpentes enlouquecidas espalhadas por todo o céu e caíam como gotas de chuva. Uma corrente elétrica que era tão larga quanto um balde atingiu um Magus sombrio que não teve a oportunidade de se esquivar. Este Magus escuro imediatamente se transformou em cinzas no meio do relâmpago, seu corpo desmoronando. Estrondo. Estrondo. A entrada de platina do avião secreto cuspiu a luz. Toda vez que brilhava, grupos de magos de luz desciam para a área. Esses magos da luz estavam vestidos de uniforme, e o cheiro metálico de sangue era evidente em seus corpos. Comparado aos magos negros, que já eram especialistas em batalhas, a divisão do trabalho entre os magos da luz foi ainda mais eficiente. Os magos que eram especializados em batalhas eram extremamente experientes em batalhas sangrentas.
Alguns até tinham uma força que rivalizava com os magos negros. Com a ajuda desses magos leves, a maré foi girada. Em vez do Jardim das Quatro Estações, os magos negros de 1000 mãos intrometidas perderam a vantagem. Eles estão aqui. Os reforços da Luz Magia Alliance. Lei Lin Mumbo conduziu. Ele rapidamente olhou para os magos negros, que estavam sendo reprimidos pelos relâmpagos. Olha, meu senhor. Os reforços dos magos da luz chegaram. Você ainda está confiante em destruir o portão do avião secreto? Lei Lin deu um leve sorriso quando ele perguntou. Não, mas acho que esse pouquinho de tempo que me resta é o suficiente para eu matá-lo antes que eu me retire. O mago sombrio ficou em silêncio por um momento, e então zombou. É isso mesmo. A runa da formação de magia de sucção nas costas de Lei Lin se iluminou, e uma formação de feitiço amarelo-amarelada surgiu na frente de seu peito. Naquele momento, uma luz amarronzada cobria a terra, e a gravidade em torno da área se intensificou por um fator de quase 30. A antiga formação de magia de sucção e a formação de magia gravitacional. Você está realmente usando os dois aqui? Havia uma insinuação sutil de medo na voz sombria do Magus. Com a vantagem adicional destes dois feitiços, mesmo se ele estivesse em sua melhor condição, ele não tinha a confiança de que ele seria capaz de derrubar Lei Lin. Atualmente, sua força foi esgotada e seu oponente definitivamente seria capaz de escapar. Eu na verdade ainda estou do lado do Magi. Afinal, um leopardo não pode mudar suas manchas. Lei Lin falou apressadamente e rapidamente. Em vez de destruir completamente o portão para o avião secreto, acredito que ganhar posse será ainda mais valioso. Sua voz tinha uma qualidade fascinante para isso. O que isso significa? O mago sombrio perguntou friamente, mas parou seu ataque. Atualmente, Reynolds já está morto. Os líderes de equipe de todas as principais divisões estão mortos, e César e eu podemos muito bem ser os magos com mais autoridade aqui. Os reforços da Luz Magia terão que sair eventualmente. Uma vez que isso aconteça, e antes que um novo membro seja designado aqui a partir da sede, nós seremos as pessoas com a mais alta autoridade e, consequentemente, estaremos no comando. Lei Lin estava sem expressão. Assim que isso acontecer, continuaremos a cooperar com você em segredo e daremos acesso às formações de magia e às formações de defesa aqui. Isso não tornaria tudo mais fácil. Deve-se notar que esta foi uma proposta muito atraente, e foi muito viável. Depois que Lei Lin disse isso, ele podia até sentir o Magus sombrio tremer um pouco. O Magus das Trevas considerou por um tempo, e então solenemente apresentou essa questão. Nós podemos assassiná-lo ou torná-lo um bode expiatório. De qualquer forma, tudo o que precisamos é de algum tempo. No momento em que a sede descobrir o que aconteceu, nós teríamos ido embora há muito tempo, respondeu Lei Lin rapidamente. O que você acha? O escuro Magus olhou para Kaysar, que já estava de pé. César ficou em silêncio. Eu acho que é possível. Considerando que o nosso plano original já falhou, a situação não pôde ficar pior do que isso. Havia realmente outra coisa que tanto Lei Lin quanto o Magus sombrio não haviam apontado. Quando isso acontecesse, mesmo que os magos do nível 2 fossem capazes de escapar, seus filhos, César e Gigante, definitivamente morreriam aqui. Lei Lin, é claro, não era tão ousado a ponto de chantageá-los tão descaradamente, mas sua ameaça oculta fora compreendida. Eu não confio em você. A menos que você me deixe te dar uma marca de sua consciência. O Magus escuro falou lentamente. Impossível. Lei Lin recusou resolutamente. Embora receber uma marca de consciência fosse um pouco melhor do que receber uma marca do espírito, quem sabia o que um Magus de grau 2 poderia fazer? Ele não queria estar em uma situação onde ele estava sendo controlado sem saber. Lei Lin tinha uma atitude rouca. Na frente do poder real, apenas uma pessoa com uma força que os outros teriam inveja poderia ter coragem de dizer isso.
Embora Leilin ainda não estivesse em terras iguais com o nível de 2 reis magos, ele estava confiante de que poderia sobreviver e escapar, resultando em sua atitude mais descarada. Um contrato com o olho do julgamento. É o mais longe que posso ir. O mago escuro ponderou silenciosamente e depois respondeu em voz baixa. Ponto. Bem, Leilin hesitou por um momento e depois concordou. Como compensação por ajudá-lo, precisarei de uma grande quantidade de recursos e cristais mágicos, além de conhecimento de alto nível. Depois disso, você também tem que garantir que eu possa entrar no farol da noite. Todas essas coisas precisam ser escritas no contrato. Os magos agiram rapidamente e, minutos depois, o mago escuro partiu com Giante. Leilin olhou para Kaysar, que estava de pé estranhamente, com um sorriso aparecendo em seu rosto. Team Leader Kaysar. Você precisa de mim para te ajudar de volta. Depois de assinar outro acordo que poderia ser considerado muito duro com o olho da prova, Leilin e César eram agora aliados mais uma vez. Aos olhos dos magos da luz, a visão de dois magos que estavam sempre em conflito um com o outro, de repente se tornando amigável, era bastante estranha. No entanto, para os magos negros, isso foi apenas uma ocorrência diária. Na obscura facção dos magos, todos os tipos de batalhas aconteciam todos os dias. Trair a aliança para as perspectivas de mais benefícios era muito comum. Então eu vou deixar para você. César olhou para Leilin e realmente o deixou ajudá-lo de volta. Fazer algo como expor as vulnerabilidades de alguém era impensável para os magos negros, mas Leilin podia entender o que ele estava pensando. Anteriormente, Leilin e o rank 2 magos das 1000 mãos intrometidas haviam concordado e assinado outro contrato. Através do escrutínio do contrato por Kaysar, as condições eram muito duras. A fim de evitar que Leilin utilizasse quaisquer brechas, César tinha praticamente passado pelo contrato palavra por palavra. Basicamente, ele tornara impossível para Leilin fazer o que quisesse, sem sequer lhe dar a chance de voltar às suas palavras. Como ele tinha que lidar com um rank de magos e a aliança dos magos negros, Leilin só poderia ser colocado em uma pequena desvantagem. Em outras palavras, no momento em que Leilin expressou más intenções em relação a César, o poder do contrato iria devorá-lo antes que ele pudesse usar sua magia. Por isso, César confiava muito em Leilin agora. Precisamos trabalhar rapidamente para nossos objetivos em relação ao Wei. Dos lábios de Kaysar se moveram levemente, sua voz baixa viajando no ouvido de Leilin. Como o encarregado da equipe de caça, que na verdade tinha verdadeira autoridade, César tinha uma posição muito alta no Force Azons Garden. Ele ficou em segundo lugar apenas para Reynold, e apenas um punhado de pessoas poderia igualar sua autoridade. O que foi ainda mais coincidência foi o fato de que alguns magos no topo do ranking tinham morrido no campo de batalha por várias razões. Alguns até foram pessoalmente mortos por Leilin. Enquanto Wade fosse eliminado, César estaria imediatamente no controle de tudo.